Olá, alunos! Vamos para a nossa aula de número 5 sobre interferência de ondas, ok? Bom, só para curiosidade, acho que vocês já devem ter ouvido falar na mídia, né? Foi um resultado de um prêmio Nobel recentemente, a questão das ondas gravitacionais. E por incrível que pareça, foi uma previsão que Einstein fez em sua teoria da relatividade, né? Que só foi comprovada agora recentemente. E o mais interessante é que foi comprovado a partir de fenômenos de interferência, que vai ser tema da aula de hoje, tá? Então, é só uma curiosidade caso vocês queiram saber um pouco mais, tá? Vamos falar então do princípio de superposição. Nós vimos a questão do que é uma onda, né, nas aulas passadas, mas as ondas elas podem se superpor, tá? E aí, o que é a superposição da onda, então? É a perturbação, né, resultante do encontro de duas ondas. Então, elas podem tanto se somar quanto se subtrair. E o detalhe é que elas se propagam independentemente. Então, elas vão se encontrar, igual está mostrando no GIF abaixo, né? Elas vão se somar no posição de encontro, depois elas se separam e continuam se propagando independentemente, tá? Então, esse é um princípio bem interessante, que é a independência de propagação das ondas. Não é porque elas se encontram, né, que esse encontro vai afetar a propagação delas. A propagação é independente do encontro, tá bom? Mas elas podem se superpor, ok? E isso acontece também se nós fizermos ondas em duas extremidades de uma corda, né? E aí nós vamos ver esse fenômeno acontecendo também de superposição. Bom, aí vem coisas bem interessantes. Se você fizer esse experimento da corda, né, você e um colega, se tiver duas ondas se encontrando, então, de amplitudes diferentes, na posição de encontro, nós reparamos que a amplitude vai se somar, né? Então, aqui em vermelho, aqui na posição C, a amplitude vai ser maior do que a amplitude de A e B, tá? E depois ela se separa e volta a se propagar. Se elas tiverem oposição de fase, então é como se elas estivessem se subtraindo a amplitude, né? Então a amplitude C vai ser menor do que a amplitude A e B, tá? E aí outra característica é se as intensidades forem exatamente iguais, então na posição de encontro a amplitude é nula, tá? Mas veja que é nula só no instante de superposição, porque depois as ondas já se separam e continuam se propagando independentemente, tá bom? Aí o que acontece? O fenômeno de interferência, então, ele está vinculado a essa questão de superposição das ondas, tá? Então, o fenômeno, então, resulta da superposição de duas ou mais ondas. No nosso caso aqui, a gente vai ver duas fontes, dois tipos de ondas mais simples, tá? Então, essa superposição, o que vai interessar para a gente são dois pontos: a interferência construtiva e destrutiva. A construtiva vai acontecer quando eu tiver a soma das amplitudes, tá? Então, é aquele caso quando eu vou ter uma amplitude maior do que a amplitude das ondas individuais. Então, num instante, eu vou ter o máximo de amplitude, que é chamada, então, de interferência construtiva. E no momento que eu vou ter oposição de máxima subtração, eu vou ter uma interferência destrutiva, tá? Então, igual tá mostrando aqui nesse GIF, tá? Eu tenho duas ondas se propagando, e aí vai ter uma posição de máximo, então é construtivo, e uma posição onde a amplitude vai ser mínima, que vai ser destrutiva, tá bom? E aí, vamos analisar então melhor esse efeito em uma dimensão, tá? Então, imaginemos que temos ondas em uma corda, temos ondas se encontrando com a mesma frequência, mesmo comprimento de onda e mesma amplitude. A propagação se dá em sentidos opostos, então elas estão se encontrando, ok? Aí o que acontece? Acontece uma coisa bem legal quando eu tenho essa condição de mesma frequência, amplitude e comprimento de onda, é que vai formar uma onda estacionária, né? Que a gente chama também aí, denota por uma figura de interferência. O mais legal é que não vai haver transporte de energia, porque o que vai acontecer? Então imagine aqui que eu tenho uma fonte mecânica produzindo essas ondas, aí uma onda vai bater na parede nessa corda, vai voltar e vai se encontrar com essa outra onda. A onda estacionária, então, o que acontece? Eu tenho uma situação, né, onde eu vou ter os máximos e os mínimos
sempre nas mesmas posições, eles não vão estar evoluindo com o tempo, tá? Então, se eu pegar qualquer ponto aqui, que eu vou chamar de nó, tá? Esse ponto N, ele vai estar sempre parado, ele nunca vai se mexer, nunca vai estar andando para cá ou para cá, tá? E a mesma coisa desse ponto aqui de máximo, ele só vai estar para cima e para baixo, para cima e para baixo, ele não vai estar se deslocando com o tempo. É por isso que nós chamamos isso, esse efeito de ondas estacionárias, tá? E nós vamos ver nas aulas de acústica que isso daqui está muito vinculado com a questão de instrumentos musicais, ok? Bom, mas vamos analisar um pouquinho mais a fundo. Os pontos de máximo, então, dessa onda estacionária, eu vou chamar de ventre, tá? E os pontos de mínimos de vale. Então, esse ponto aqui onde eu tenho a máxima amplitude é um ventre. O ponto de mínimo é um vale, tá? Os pontos onde eles não vão se mexer, os pontos de interferência destrutiva, eu vou chamar de nó, tá? Então, veja que eu tenho nó aqui, nó, e aí ele é permeado por vales e ventres, ok? E aí, veja que interessante. Se as ondas têm a mesma amplitude a soma das duas, né, a soma construtiva, ela pode se dar, a amplitude resultante vai ser a soma, então vai ser uma amplitude de 2A. Vai ser 2A para cima ou 2A para baixo, dependendo se é um ventre ou se é um vale. Mas a distância entre um vale e um ventre, já sabe então que é 4A, porque é 2A para cima e 2A para baixo, então é 4 vezes a amplitude. Tá bom? Aí, outra coisa importante, que aqui eu acho que é uma dos pontos principais que vocês têm que lembrar, nós podemos relacionar essas grandezas, né, a distância entre dois nós, um nó e um ventre, ou um vale entre dois vales ou dois ventres, com o comprimento de onda. E isso geralmente é o que é esse pedido, porque essas distâncias nós conseguimos medir. Imagina, você pode tirar uma foto de duas ondas se encontrando na superfície de uma água, você consegue medir a distância, né, entre dois vales. Você consegue fazer isso numa corda, você tira uma fotografia e você mede, né? Então, isso que é importante, como que nós tiramos as informações das características da onda. Então, veja, a distância entre dois vales ou dois nós consecutivos é o comprimento, é metade do comprimento de onda. O que significa? Se eu pegar a distância desse n até esse n, eu vou ter lambda sobre 2, tá? Que é o comprimento de onda. Se eu pegar a distância desse ventre até esse ventre, metade do comprimento de onda. E isso se repete em qualquer parte da onda estacionária. E aí, outro ponto importante, se eu pegar então a distância entre o vale e um nó, eu estou pegando a metade desse caminho. Então, a distância do N até o primeiro vale, ou o primeiro ventre, é lambda sobre 4. Tá? É a mesma coisa aqui, um ventre, o primeiro nó, lambda sobre 4. Lambda sobre 4 e assim sucessivamente. Tá bom? Isso daqui é importante vocês gravarem, porque é a questão crucial para você analisar ondas estacionárias. Ele vai te dar valores de distância, se você vai ter que calcular, então, a partir disso, o comprimento de onda. E lembre-se que você tendo informações da frequência, você consegue calcular a velocidade da onda. Então, o que acontece? A formação dos vales, sempre esses pontos dos vales e dos ventres, né, é onde eu vou ter interferência construtiva. E os nós é a interferência destrutiva, tá bom? Igual está representado aqui. Veja que a onda ela não se desloca, ela só vai para cima e para baixo, tá bom? Isso é uma onda estacionária, não é uma onda qualquer, tá? Ela é formada pela superposição de duas ou mais ondas. Em duas dimensões pode parecer um pouco mais complexo, mas no fundo a ideia é a mesma, tá? Então você vai ter duas fontes coerentes emitindo ondas de mesma frequência, tá? E só que agora eu não vou ter pontos onde eu vou ter nós ou vales ou ventres, mas eu vou ter linhas. E aí eu vou ter uma linha ventral, que é uma linha de máximo, e uma linha nodal, que é uma linha de mínimo, com interferência construtiva ou destrutiva. Aí o desenho é mais ou menos esse. Eu tenho uma fonte aqui, e aí o encontro das duas, eu vou formando linhas, tá? Então, uma linha de ventral, uma linha nodal e assim sucessivamente. Então, isso daqui é uma figura de interferência em duas dimensões, tá bom? Igual está representando aqui as linhas circundando, tá? E aqui um ponto importante é que nós conseguimos, através de matemática, né, geometricamente analisando, nós conseguimos estabelecer as condições para ter um máximo e um mínimo. Aí veja a importância daqui.
quando eu tiver duas fontes em fase, nós já vimos essa questão no MHS e nas aulas de ondas. Quando as ondas estiverem em fase, ou seja, imagine aquelas cordas com duas ondas na parte de cima, elas estão em fase. Se eu tiver uma onda se deslocando para cima e uma onda se deslocando para baixo, elas estão em oposição de fase. Então aqui vamos analisar primeiro quando as ondas estiverem em fase. As duas ondas estão para cima, tá? Então o que acontece? Imagine, pega essa figura aqui, ó, se eu pegar esse ponto P, a distância do ponto P, F1, tá? Eu vou ter uma distância aqui. E a distância do ponto P até a fonte 2, tá? Se esse ponto aqui, as ondas estiverem em fase, para ele ser um máximo, essa condição tem que ser estabelecida. Então, essa distância entre as duas fontes e o ponto P, tá? Então, ó, PF1, PF2, né? Se eu subtrair essas duas linhas, tá? Para eu ter uma interferência construtiva, ou seja, um máximo, numa condição das duas fontes em fase, então eu tenho que ter um múltiplo par, né? Um múltiplo inteiro de meio do comprimento de onda. O que significa isso? Eu vou pegar a lambda sobre 2 e multiplicar por n, onde o n sempre vai ser par, tá? Então, essa condição aqui, tá? Eu sempre vou ter uma linha ventral, uma linha de máximo, tá? Quando eu tiver fontes em fase. O exercício ele vai falar bem claramente se a fonte ela está em fase ou se as fontes estão em oposição de fase. Quando estiver em fase, então, para eu ter construtiva, tem que ter essa condição. Para eu ter uma linha destrutiva, né, uma linha nodal, essa diferença tem que ser um número semi-inteiro, ou seja, o n tem que ser ímpar, tá? E veja que esse número aqui, 0, 2, 4, ele vai variando nos primeiros máximos. O primeiro máximo é 2, o segundo é 4, 6, sucessivamente. Se for destrutivo, o primeiro é 1, o segundo é 3, 5, 7 e assim sucessivamente, tá bom? Isso aqui às vezes causa confusão no estudante porque fica uma pegadinha. Porque isso daqui é uma condição para fontes em fase. Se você tiver uma fonte em oposição de fase, as regras se invertem, porque para você ter construtiva, o n tem que ser ímpar. E para você ter destrutiva, o n vai ter que ser par, tá? Mas geralmente o exercício vai falar logo no começo se as ondas estão em fase ou em oposição de fase, tá? E aí você vai ter que lembrar dessas regrinhas aqui, tá bom? Depois vamos fazer um exercício para lembrar. Vamos fazer um exemplo, né, das ondas estacionárias. A figura representa ondas estacionárias ao longo de uma corda, né? E as extremidades são fixas. E outra coisa importante, extremidades fixas significa que o ponto de A e o ponto B, eles não mexem, ou seja, eles são nós, tá? Aí ele fala que a distância de AB é 1,5 m e a velocidade de propagação da onda é 200 centímetros por segundo. Aí ele quer saber a distância entre ventres consecutivos, né, esse daqui para cá, e entre ventre e um nó, então daqui para cá, tá, consecutivos, e a frequência de vibração da onda. Nós vimos, né, então, para calcular a distância entre ventres consecutivos, nós sabemos que a distância entre dois ventres é a mesma distância entre dois nós, tá? E um nó é como se fosse um gomo aqui dessa onda estacionária. Então, qual que é a ideia? Eu vou pegar esse comprimento da onda, né, do AB, e dividir por 3, porque tem 3 nós aqui, né? E lembra que a distância entre nós é a mesma distância entre vales ou ventres, tá? Dividindo por 3, então eu vou encontrar aqui que meio metro. Então a distância entre dois ventos consecutivos, né, é meio metro. E a distância entre um ventre e um nó é metade disso, né? Porque se dois nós vale meio metro, a distância entre um ventre aqui e um nó vai ser metade disso, então é 0,25 metros. Para calcular a frequência, então nós primeiro temos que calcular o comprimento de onda. E aí é lembrar daquela relação, né? Que a distância entre dois nós ou dois vales numa onda estacionária é meio do comprimento de onda. Então, como sabemos que essa distância vale meio, que é igual a meio do comprimento de onda, então o comprimento de onda vai valer 1 metro. Sabendo o comprimento de onda e tendo informação da velocidade, conseguimos calcular a frequência pela relação da velocidade da onda que nós vimos nas aulas anteriores. Então, a frequência vai ser a velocidade da onda dividida pelo comprimento de onda. Aqui eu coloquei a velocidade como 2 metros por segundo, só para ajustar as unidades de medida. Então, a frequência vale 2 Hz.
tá bom? Um outro exemplo, né? Então temos duas ondas F1, fontes, né? F1 e F2 oscilando em fase na superfície da água, então é aquela figura de interferência em duas dimensões, né? Aqui não está aparecendo, mas a frequência tem 30 Hz, a frequência das fontes, e aí eu tenho o ponto A que é equidistante das fontes. Então a distância daqui para cá é a mesma daqui para cá, tá? E outra informação é que elas estão oscilando em fase. Lembra daquela pegadinha que eu falei? É oposição ou é em fase? Aqui está em fase. Aí ele fala assim: o ponto mais próximo de A, em que a superfície da água permanece em repouso, é o ponto N, esse ponto aqui. Ou seja, é um mínimo, é um nó, tá? E aí ele fala: medindo essa distância NF1 e essa distância NF2, achou uma diferença de meio centímetro. Ele quer saber na letra A velocidade de propagação da onda na água, tá? Aí, para calcular a velocidade, nós temos a frequência, que é 30 Hz, precisamos encontrar o comprimento de onda. Para encontrar o comprimento de onda, precisamos analisar a figura de interferência. Então, é uma figura de interferência de fontes em fase, e esse ponto aqui é um ponto de mínimo. Então, vamos pegar a regrinha para interferência destrutiva de ondas em fase, que é essa regrinha. O N ele tem que ser ímpar. Como ele fala aqui que é o ponto mais próximo, né, que a superfície fica em repouso, então é o primeiro mínimo. Então o n vale 1. Então, sabendo então que o n vale 1, e ele fala que essa distância de caminho entre essas duas fontes é 0,5 centímetros, conseguimos calcular o comprimento de onda que vale então 1 centímetro, tá? Sabendo o comprimento de onda e a frequência, então nós conseguimos calcular a velocidade de propagação da onda. Então vai ser o comprimento de onda vezes a frequência, encontramos aí 30 centímetros por segundo. Detalhe que eu coloquei centímetros por segundo porque o comprimento de onda estava centímetros, não estava em metros, tá? Fiquem ligados nas unidades de medida. Aí a letra B, ele fala que o ponto V é o ponto mais próximo com amplitude máxima, ou seja, é um ponto de máximo. Ele quer saber a diferença de caminho, de VF2 para VF1. Aí nós vamos usar novamente a condição de máximo para a interferência construtiva de ondas em fase. É o primeiro máximo, então o N ele tem que valer 2. Então, fazendo as continhas, nós achamos aí que essa diferença de caminho vai valer 1 centímetro. Ok? Pessoal, então a aula de hoje era isso. Espero que tenha sido claro para vocês. Até a próxima aula. Obrigado.